calvície feminina. A Eliane está mandando uma mensagem aqui dizendo, parabenizando pelo programa, que ela está tirando todas as dúvidas dela sobre a saúde do cabelo, viu? Que bacana isso, é para isso que a gente está aqui, viu, Eliane? Obrigada pela companhia. Agora, a Adriana, ela mandou aqui uma pergunta, porque a filha dela está com 18 anos hoje, ela fez químio e radioterapia há 15 anos já, então quando ela tinha 3 aninhos, né? E o cabelo voltou bem fininho e ralo. Vamos ver se alguém consegue mostrar aqui pra gente. Aí o Michel, da Médico, que é o terapeuta capilar, está com a gente aqui hoje, vai nos ajudar, então, a responder a Adriana. Michel, o que dá para fazer? Dá para melhorar? Dá sim, com certeza. O que ocorreu aí foi que a ação medicamentosa, né, da químio, ela fez com que se destruísse a fase de crescimento do cabelo. Então, geralmente, esses tipos de tratamentos, que são motivados por situações geralmente de câncer, faz com que a pessoa perca os fios de uma forma até integral, e muitas vezes, e automaticamente isso, após o tratamento, vai naturalmente retornando, então os fios eles voltam. Em alguns casos, que a gente não consegue mensurar pela foto, eu teria que fazer uma análise, uma tricoscopia, enfim, uma análise pessoal com ela, causa injúrias, pequenas injúrias. Então a gente percebe que essas falhas que ela tem aí são injúrias, onde não nasce mais fio, possivelmente, mas que dentro do método MDM a gente consegue corrigir isso. Uma inserção. O que é esse método MDM? Uma inserção intradérmica de micropigmentos ali vai fazer com que a gente elimine com aquele aspecto branco que está ali, né, no couro cabelo dela, que faz com que dê esse semblante, né, de poucos fios, de falhas, né? É o que você trouxe em fotos para a gente ver, eu acho, né, Michel? Se a produção puder colocar no ar, por favor, a gente já vai usando. Olha só, então essa ideia é de visualmente resolve. Exatamente. Nesse caso, a gente fez também a inserção também por via tópica de fatores de crescimento que potencializa, né, o nascimento de novos fios. E o ato de microagulhar, ele estimula os fatores de crescimento natural, né, da papila dérmica, tão como a produção de colágeno, né, faz com que o cabelo se torne melhor. Então é um procedimento que estimula o crescimento de novos fios e, sobretudo, que é o principal intuito dele, é corrigir o aspecto de calvo, né? A falta de volume, digamos, né? Certo. Nessa outra situação. É um caso parecido com o da filha da Adriana aqui, então. Esse é um caso de calvície androgenética, padrão feminino. Então, a senhora ela já vinha se desenvolvendo há uns 10 anos, esse processo de atrofia dos fios, e tu percebe que bem na região de cima do couro cabeludo, não acentuado numa parte, mas ela tem um afinamento e uma rarefação de fios bem espalhada, né? Não é num certo local, tão como é nos homens, né? E aí com a aplicação ali da técnica, olha só. Literalmente após. Essa é uma senhora, já tem seus 55 anos, se eu não me engano, e a gente fez Também corrigiu com a mesma técnica. Corrigimos com a mesma técnica. Olha só que bacana. Muito interessante. Mesma coisa aí, né, Michel? Mesma coisa. Então é muito importante também, pós o procedimento, a pessoa fazer, né, um bloqueio da superprodução de hormônio masculino. Então tem que ser feito isso, porque senão eu sempre gosto de frisar que o nosso método, a forma que a gente aplica e traz essa solução, esse treinamento para as pessoas, ele é muito além de uma camuflagem. Porque o ato de camuflar, de fazer a inserção de micropigmentos, ele seria teoricamente um tanto quanto pífio e sem um valor realmente efetivo em termos de médio e longo prazo. Sim. Porque o que a gente entende, que a partir do momento que eu corrijo a calvície da pessoa, eu retiro dela a dor. Ou seja, porque o que o pessoal está entrando em contato com a gente? Sim. Porque a pessoa se olha no espelho e ela enxerga a falha e ela tem dor com aquilo. Uma dor emocional, que é a dor, eu acho, das piores tipos de dores que existem, né? É autoestima, né? Autoestima. Então, a partir do momento que eu corrijo esse problema, que ela se enxerga no espelho já não calva ou menos calva, eu consigo uma evolução psicossomática incrível. A partir disso, tudo começa a funcionar de uma forma muito melhor, né? Então, através de ativos, às vezes, simples, que são bloqueadores genéticos, que fazem com que o hormônio masculino ele venha a ter uma diminuição, no caso, na mulher, falando especificamente de mulher, o cabelo ele vai começar a engrossar, ele vai começar a deixar de quebrar tanto, automaticamente, a médio e longo prazo, ela consegue, se não ter uma restauração capilar, porque em muitos casos o caso está tão grave que já está injuriado, não tem como nascer fios de novo, mas se não nascer mais, ao menos aquele fio que ela tem,
ele vai ficar grosso, forte, ele vai ter um ciclo de anágeno, de catágeno, de telógeno correto, ou seja, a fase de crescimento, de estabilização e de queda correta. Isso já vai fazer diferença, com certeza. Com os micropigmentos ali, ela não vai ter mais o aspecto de calvo. Se ela conseguiu visualmente um aspecto de volume, se ela ficou contente com aquela estética dela, aquilo ela vai conseguir manter fazendo uma sessão por ano de manutenção, que a gente chama. Que coisa boa.